pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No Brasil, nós temos uma italiana, a Imperatriz Teresa Cristina, que tem o cognome de Mãe dos Brasileiros. Mas você sabia que existe uma brasileira que é considerada a mãe da pátria italiana? Pois é. Numa época em que se esperava que as mulheres só cuidassem da casa, essa mulher desafiou todas as expectativas para lutar pelo que acreditava ao lado do homem que amava. E tudo isso com um dos filhos nos braços. Eu vou contar hoje para vocês a história de Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos, cuja coragem inspirou milhares dos dois lados do Atlântico. O nome pelo qual Anita Garibaldi ficou conhecida, na verdade, é um diminutivo. Ela foi batizada como Ana Maria de Jesus Ribeiro e era a terceira dos 10 filhos de Bento Ribeiro da Silva e de Maria Antônia de Jesus Antunes. Existe uma certa polêmica a respeito do local de nascimento dela, em Santa Catarina. Os registros de dois dos irmãos foram feitos na cidade de Lages, por isso alguns acreditam que ela teria nascido lá. Porém, a maior parte da documentação existente sobre ela indica que o nascimento ocorreu em Laguna, em 30 de agosto de 1821, um ano antes da independência do Brasil. O registro oficial só ocorreu em 1998. Bento, o pai de Ana Maria, era um tropeiro que viajava conduzindo tropas de bois entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. Ana, às vezes, acompanhava ele quando o pai estava por perto, na região onde eles moravam, o que não era muito comum. Ainda menos comum, na época, era mulheres fazerem isso. Por causa desse fato, ela aprendeu a cavalgar muito bem, o que foi fundamental para ela no futuro, quando ela assumiu a sua veia revolucionária. Ana Maria não teve nenhuma educação formal e provavelmente só aprendeu a ler na vida adulta, mas há dúvidas até sobre isso. É bem possível que as cartas enviadas por ela tenham sido ditadas para outra pessoa escrever. A família morava numa casa de pau a pique, nos arredores de Laguna, e não tinha muito dinheiro. Por isso, quando Bento faleceu, a mãe foi obrigada a trabalhar como empregada doméstica. A maior parte do cuidado com os irmãos caiu, obviamente, em cima de Ana Maria, especialmente depois que a irmã mais velha dela se casou. A situação financeira só não ficou muito pior porque eles receberam a ajuda de um tio, Antônio da Silva Ribeiro. Ele também era tropeiro e sempre parava na casa dos sobrinhos durante as suas viagens. Antônio era republicano e participava de movimentos críticos à monarquia. Logo que estourou a Guerra dos Farrapos, ele aderiu ao movimento. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, teve origem em disputas políticas no Rio Grande do Sul entre os liberais, que desejavam mais autonomia para as províncias, e os conservadores, defensores de um estado mais unitário. Outra questão da revolta envolvia a política fiscal do Império sobre o charque, o principal produto econômico da região. As taxações tornavam o produto nacional mais caro que o produzido na Argentina, por exemplo. A Farroupilha entra no contexto das revoltas regenciais, que eu falei num outro episódio aqui no canal. Essas disputas levaram a uma tentativa de derrubar o presidente da província em setembro de 1835. Depois disso, ela se transformou numa revolta generalizada. Um ano mais tarde, os farrapos já dominavam grandes áreas do interior gaúcho e acabaram proclamando a independência do Rio Grande do Sul, que se tornou uma república. Antônio Ribeiro da Silva acabou tendo sua casa queimada por soldados leais ao Império e, por causa disso, se abrigou por algum tempo em Laguna, já que a revolta ainda não tinha chegado a Santa Catarina. Foi provavelmente nessa época que Ana Maria foi influenciada pelas ideias do tio e se tornou republicana, começando a desenvolver simpatias pela causa farroupilha.
Quando a Guerra dos Farrapos teve início, Ana tinha acabado de se casar no dia em que completou 14 anos. O marido era um sapateiro chamado Manuel Duarte de Aguiar. E não foi exatamente uma história de amor. Acredita-se que Ana foi pressionada pela família a se casar com alguém escolhido por eles para diminuir a quantidade de bocas que a família precisava alimentar. Manuel era um homem quieto, que não demonstrava nenhum interesse pela esposa. E ela também não queria muito saber dele. Tanto que numa carta ela descreveu o casamento como uma farsa. Nem na política eles se entendiam, porque ele era monarquista enquanto ela era republicana. Os dois não tiveram filhos e se distanciaram tanto que um certo dia ele simplesmente saiu de casa, se alistou no exército imperial e nunca mais deu notícias. Não existe muita informação sobre o que Ana Maria fez em seguida, mas provavelmente ela voltou para casa da mãe. A Guerra dos Farrapos acabou atingindo Santa Catarina em 20 de julho de 1839, quando um grupo de rebeldes chegou à laguna a bordo do navio Seival. Esse barco tinha sido levado por terra parte do caminho, de maneira que pudesse atacar a cidade por trás, onde ela era menos fortificada. Os farrapos derrotaram o exército imperial com a ajuda da própria população e no dia 24 proclamaram a independência da República Catarinense, também conhecida como República Juliana. O comandante do ataque era um italiano de 32 anos chamado Giuseppe Garibaldi. Ele nasceu em Nice, que na época era uma região disputada entre a França e a Itália, e fez carreira na marinha mercante antes de se tornar um revolucionário que lutava pela unificação italiana. Na época, a Itália era toda dividida, com alguns reinos independentes e outras partes dominadas pelo Império Austríaco e pela França. Na década de 1830, nacionalistas como Garibaldi começaram a lutar para expulsar os estrangeiros e unificar os outros reinos num único país. Por causa dessas atividades, ele foi obrigado a fugir do país e em 1835 foi parar no Rio de Janeiro. Foi ali que ele conheceu Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha, que tinha sido preso pelas tropas imperiais em 1836. Mais tarde ele conseguiu fugir e voltou ao comando dos farrapos. Ainda no Rio de Janeiro, Bento Gonçalves deu a Garibaldi uma carta de corso, ou seja, uma autorização para que um capitão de navio pudesse atacar embarcações inimigas. E assim, o italiano virou um corsário a serviço da República Rio-Grandense. Foi dele a ideia de construir barcos que pudessem ser carregados por terra para enganar a Marinha Imperial, que patrulhava a costa gaúcha. Conforme o próprio Garibaldi contou mais tarde, alguns dias depois da tomada de Laguna, ele estava num dos barcos que eles tinham capturado do inimigo, observando a costa com a sua luneta. Foi então que ele viu um grupo de moças muito bonitas passeando, e ele notou especialmente uma morena, baixinha, que ele achou muito atraente. Imediatamente, Garibaldi pegou um bote e foi até a praia para tentar encontrar essas moças, mas elas já tinham ido embora quando ele chegou. Garibaldi ficou por ali na esperança de reencontrar a tal da morena bonita. Mas nada acontecia até que um morador local o reconheceu e o chamou para sua casa para tomar um café. Assim que os dois entraram, quem estava lá? A moça que tinha encantado Garibaldi, que era nada menos que a Ana Maria. Os dois ficaram se olhando como duas pessoas que já se conheciam, mas não sabiam de onde. Até que Garibaldi rompeu o silêncio e disse: "Tu deve ser minha." Obviamente ele falou isso em italiano, porque na época ele não sabia muito bem português, mas ela entendeu muito bem a mensagem daquele italiano. Esse foi o momento em que Ana Maria se transformou em Anita, que foi o apelido
que Garibaldi deu para ela. Menos de um mês depois, em 20 de outubro de 1839, ela abandonou tudo e embarcou com ele no navio, sem nunca mais olhar para trás. Anita tinha 18 anos quando começou a vida de revolucionária e logo mostrou que não estava do lado de Garibaldi apenas como enfeite. O batismo de fogo dela aconteceu em 4 de novembro, quando os navios farroupilhas foram alcançados por uma frota da Marinha Imperial Brasileira em Ibituba. Garibaldi mandou Anita se proteger no porão, mas ela logo voltou com uma carabina e mais 3 marinheiros que ela tinha encontrado se escondendo lá embaixo. Logo depois, os revolucionários foram chamados de volta à laguna, que estava sob ataque das forças imperiais. Anita se destacou pela coragem, levando munição de um navio para o outro num barquinho no meio da batalha. Mas tudo foi inútil e a cidade acabou sendo retomada pelas forças imperiais. Os farrapos então começaram a se retirar por terra em direção ao Rio Grande do Sul. Anita continuou lutando ao lado de Garibaldi, até que eles atingiram Lages, já na fronteira, onde a maior parte da população apoiava os farroupilhas e recebeu os soldados como heróis. Os dois aproveitaram para descansar um pouco e passaram o Natal e o Ano Novo ali. Mas esse momento de paz não durou mais do que algumas poucas semanas, já que o governo imperial mandou tropas atrás dos farroupilhas. No começo de janeiro de 1840, os imperiais conseguiram invadir Lages. Anita e Garibaldi fugiram com as tropas rebeldes e os dois lados se encontraram em 12 de janeiro num grande confronto na Serra Gaúcha, que ficou conhecido como Batalha de Curitibanos. Os legalistas eram em número muito superior aos farroupilhas, que foram massacrados. De 500 soldados, só 50 conseguiram voltar para Lages, de onde decidiram ir para o Rio Grande do Sul. Garibaldi foi um dos que escaparam, mas Anita foi capturada enquanto tentava levar mais munição para os soldados. Ela se fez de coitadinha e conseguiu convencer o comandante de que tinha perdido o marido na batalha. E assim conseguiu autorização para tentar resgatar o corpo dele. Claro que com uma escolta. Anita esperou até que os homens estivessem distraídos, correu, montou num cavalo e fugiu a galope. Ela atravessou o rio Canoas a nado e continuou cavalgando até encontrar Garibaldi, 8 dias depois. O casal acompanhou os soldados farrapos durante a retirada para o Rio Grande do Sul, até reencontrar as tropas de Bento Gonçalves em Viamão, perto de Porto Alegre. Eles tinham tentado tomar a capital gaúcha, mas não conseguiram e decidiram marchar para o sul, até São José do Norte. Mas o comandante proibiu que Anita fosse com eles para a batalha, porque ela estava grávida. Por isso, ela ficou no caminho, na casa de um simpatizante do movimento em Mostardas. Foi ali que ela deu à luz ao primeiro filho, Domênico Menotti, em 16 de setembro de 1840. Garibaldi conseguiu voltar para o parto do filho, mas depois teve que ir para Viamão para buscar suprimentos. Durante a sua ausência, tropas imperiais alcançaram Mostardas e cercaram o local onde Anita estava. Mas, tadinhos dos soldados imperiais, a Anita, ainda se recuperando do parto, nem pensou em se render. Ela pegou nos braços o filho de 12 dias, montou um cavalo em pelo e saiu embaixo da chuva até a mata mais próxima para se esconder. Ela ficou 4 dias na mata. Quando Garibaldi chegou, ele ficou desesperado, mas as pessoas da localidade deram a pista onde ele poderia encontrar a Anita e o Menotti. O susto fez com que ele tomasse consciência de que agora era pai e não podia colocar mais a família em risco. Mas Garibaldi tinha responsabilidades também com o exército farrapo. A Anita, com menos escrúpulos que o marido, disse que eles iam compartilhar sim a vida, tanto nos momentos bons quanto nos
ruins. Não importava o nível da dificuldade, mesmo quando estavam à beira de passar fome, ela nunca saiu do lado dele. Finalmente, em maio de 1841, Garibaldi conseguiu que Bento Gonçalves o dispensasse do seu serviço. Como prêmio pelo seu trabalho, ele recebeu 900 bois e alguns ajudantes. Ele, Anita e o filho partiram então para o Uruguai com a boiada, sendo conduzida pela Anita, que ainda se lembrava como fazer isso, né, depois de trabalhar com o pai e com o tio, que eram tropeiros. Ao chegarem em Montevidéu, eles se instalaram numa casa pela primeira vez desde que se conheceram. Anita e Garibaldi podiam finalmente ter uma vida normal. No começo, eles viveram com o dinheiro da venda do couro dos bois, mas essa renda acabou. Para sustentar a família, o Garibaldi trabalhou como professor de matemática e vendedor de tecidos no Uruguai. Ele queria se alistar na Marinha Uruguaia para voltar a fazer o que sabia. Mas havia um problema. A lei do Uruguai exigia o casamento na igreja para qualquer pessoa que quisesse assumir um cargo público. E nem dava para eles fingirem que eram só amiguinhos, porque eles já tinham um filho. Logicamente, ela já era casada, só que o marido não dava notícias há anos. Eles chegaram a mandar investigar o paradeiro do Manuel, mas não descobriram nada. Até hoje não se sabe o que teria acontecido com ele. Então Anita decidiu arriscar e declarou na igreja que não tinha nenhum impedimento para a união. Ela e Garibaldi se casaram em 25 de março de 1842 na igreja de São Francisco de Assis, em Montevidéu. Com o casamento dos pais, Menotti foi batizado na mesma igreja, o que causou alguma confusão para os pesquisadores, porque com isso ele recebeu cidadania uruguaia, mas na verdade ele tinha sido o único filho do casal a nascer no Brasil. Depois do casamento, Garibaldi conseguiu entrar para a Marinha como oficial. E a experiência dele foi muito valiosa para os uruguaios que estavam envolvidos numa guerra civil. E o outro lado tinha o apoio da Argentina. Garibaldi recebeu o comando de uma esquadra composta por 3 navios e enfrentou ninguém menos que o fundador da Marinha Argentina, o almirante William Brown. Embora Brown tivesse uma força superior, Garibaldi conseguiu enfrentá-lo de igual para igual em várias batalhas, usando tática de guerrilha. Dessa vez, Anita não o acompanhou e por alguns anos se resumiu ao papel de mãe e dona de casa. Os dois tiveram 2 filhas nesse período, Rosa em 1843 e Teresa em 1845, mas Rosa acabou ficando doente e faleceu aos 2 anos de idade, pouco depois do nascimento da irmã. Anita ficou desesperada com a perda da filha e não conseguiu mais ficar em casa. Ao invés disso, ela decidiu ajudar a tratar a dor dos outros e se voluntariou para trabalhar como enfermeira, cuidando dos feridos da guerra. Foi depois disso que Garibaldi começou a pensar em mandar a mulher e os filhos para junto da sua família em Nice. Entre o primeiro pedido e a autorização, ele e a Anita tiveram mais um filho chamado Ricciotti, que nasceu em 1847. Ela finalmente conseguiu embarcar em 1848, mas Garibaldi ficou para trás. Anita e os filhos desembarcaram em Nice em 3 de março e foram recebidos como heróis. Um grupo de nacionalistas italianos chegaram a presenteá-la com uma bandeira tricolor italiana no desembarque. Anita e as crianças foram morar com a mãe e outros parentes de Garibaldi, que só retornou à Itália em julho, junto com outros voluntários italianos que estavam na América. Ao invés de ir ver a família, ele foi primeiro para a Lombardia, onde aumentou o seu grupo de soldados, chamados Camisas Vermelhas, que se juntaram à luta para libertar a região do domínio do Império Austríaco.
Só 3 meses depois é que Garibaldi foi se reencontrar com a mulher e os filhos. Se ele pensava que a Anita ia se conformar em ficar bem quietinha, protegida, enquanto o marido voltava para a luta, ele estava redondamente enganado. Ela deixou os filhos com a sogra e partiu com ele em direção à Toscana. Anita ajudou como podia os camisas vermelhas no caminho e se estabeleceu com eles por um tempo em Florença. No final de 1848, o Papa estava com tanto medo das forças revolucionárias que cercavam Roma que abandonou a cidade, permitindo que eles marchassem para lá. Garibaldi achou que a viagem ia ser muito perigosa e, a muito custo, convenceu Anita a voltar para Nice e ficar com os filhos. Ela foi, mas só por um tempinho. Em fevereiro, Anita já estava de volta ao quartel-general dos Camisas Vermelhas em Rieti, a 80 quilômetros de Roma. Anita estava na capital italiana ao lado de Garibaldi em 9 de fevereiro de 1849, quando foi proclamada a República de Roma. Ele foi eleito deputado à Assembleia Constituinte. Parecia que o sonho de uma Itália independente e unida estava mais perto, mas as tropas do Papa e dos outros países não iam deixar isso acontecer tão fácil. O Papa pediu ajuda à França e ao Reino das Duas Sicílias, que se juntaram aos austríacos e rumaram para a cidade em abril. Dessa vez foi Anita quem resolveu voltar para Nice, porque receava que ia acabar se tornando um peso para o marido. Ela estava grávida do 5º filho e também estava doente, provavelmente com malária. Mas foi só ela melhorar um pouco que mudou de ideia e voltou para Roma. Um dia, Garibaldi tinha acabado de se sentar para comer com os seus soldados no quartel-general quando alguém bateu a porta. O Garibaldi foi atender e voltou abraçado com a Anita, dizendo aos colegas: temos um soldado a mais. Ela tinha vindo desde Nice, atravessando um território ocupado pelos seus inimigos. Anita ajudou Garibaldi a fortificar a colina de Janículo antes que o cerco de Roma começasse, em 1º de junho. A defesa da cidade nessa colina em 29 de junho de 1849 se transformou numa das batalhas mais famosas dessa etapa da luta pela unificação italiana. Anita decidiu ignorar o seu próprio bem-estar, já que estava grávida de 6 meses e sofrendo com um novo ataque da doença. Ela cortou os cabelos, vestiu um uniforme masculino e montou a cavalo para lutar ao lado de Garibaldi em Janículo contra o exército francês. As forças do inimigo eram muito superiores e os defensores da República de Roma acabaram derrotados. A Assembleia que governava o país se reuniu para discutir o que fazer e Garibaldi fez um discurso em defesa de se retirar da cidade e continuar a luta nos Montes Apeninos, dizendo: onde estivermos, lá será Roma. A rendição de Roma aconteceu em 2 de julho. Garibaldi e Anita deixaram a cidade à frente de 3.900 soldados, a maioria a pé. Eles foram avançando para o norte em direção a Veneza, perseguidos por um exército de 40.000 homens, formados por franceses, espanhóis e sicilianos, que tinham vindo ajudar o Papa. E entre eles e Veneza havia um outro exército, o austríaco, com 15.000 soldados. No caminho, Anita foi piorando. Quando chegaram à República de San Marino, ela estava com febre muito alta e fraca, até mesmo para voltar para Nice. O governo de San Marino ofereceu refúgio a Garibaldi e ao seu exército, mas os austríacos os alcançaram e ameaçaram invadir o pequeno país. Para evitar isso, Garibaldi tomou a decisão de dissolver a tropa. O embaixador norte-americano então ofereceu um salvo-conduto a todo mundo que quisesse voltar para casa. Garibaldi recomendou que os seus soldados aceitassem, mas recusou para ele mesmo, dizendo que
que só quando estivesse morto ele pararia de lutar pelo seu país. Ele tentou convencer Anitta a ficar se recuperando em San Marino, mas não houve quem conseguisse mantê-la na cama. Ela estava decidida a partir junto com o marido e ninguém ia ser capaz de fazê-la mudar de ideia. Anitta e Garibaldi partiram na madrugada de 1º de agosto, acompanhados por um pequeno grupo. Eles chegaram ao litoral do Mar Adriático em Cesenatico e pegaram um barco para tentar alcançar Veneza. Mas os austríacos os descobriram e eles tiveram que desembarcar na praia e fugir por dentro de um pântano. Anitta estava tão fraca que teve que ser carregada pelos seus companheiros. 2 dias mais tarde, eles conseguiram abrigo em uma fazenda em Mandrioli, perto de Ravenna, onde os proprietários mandaram chamar um médico, mas era tarde demais. Anitta faleceu de mãos dadas com o marido às 7h45 da noite de 4 de agosto de 1849. Faltava menos de um mês para ela completar 29 anos. O bebê que ela esperava também faleceu. Anitta foi sepultada no cemitério da igreja de San Alberto em Madrioli. Garibaldi ficou desesperado, mas não conseguiu nem esperar pelo funeral da esposa, porque os austríacos estavam se aproximando e ele foi obrigado a fugir para a Suíça. De lá, partiu para o exílio nos Estados Unidos, onde voltou para a Marinha Mercante, viajando por vários países do Oceano Pacífico. Mais tarde, ele se mudou para a Inglaterra, onde foi recebido como um herói pela população. Até um tipo de biscoito foi batizado com o nome Garibaldi, que até hoje é fabricado. Mas a saga de Anitta não terminou por aí. Por causa das turbulências políticas, o corpo dela teve que ser exumado várias vezes e mudado para outros lugares. Mesmo quando Garibaldi voltou para a Itália em 1854, ele não pôde mandar buscar os restos da esposa, porque a situação ainda estava instável. Em 1858, ele entrou para o serviço do Reino da Sardenha, que estava começando a trabalhar para finalmente realizar a tão sonhada unificação italiana. Garibaldi liderou tropas contra os austríacos e conseguiu garantir a anexação da Lombardia. Com a unificação do norte da Itália consolidada, ele decidiu que era hora de dar uma sepultura final a Anitta. Em setembro de 1859, Garibaldi foi buscar os restos mortais dela, acompanhado pelos filhos Menotti e Teresa, e por um corpo de exército que ele comandava. A procissão cívica através da Itália, em processo de unificação, consolidou a fama de Anitta como mãe da pátria italiana e a heroína de 2 mundos, que lutou pela liberdade tanto na América quanto na Europa. Ela foi sepultada com a filha Rosa e os sogros em Nice, no túmulo da família de Garibaldi. Nice acabou sendo cedida para a França num acordo para o reconhecimento da unificação em 1860. Garibaldi chegou a liderar uma revolta reivindicando que a região voltasse para a Itália, mas não teve sucesso. Garibaldi se casou mais 2 vezes e teve outros filhos. Ele faleceu em 1882, aos 74 anos, sem nunca ter parado de lutar pela liberdade. Sua última campanha foi pelo voto universal e pela emancipação das mulheres, o que provavelmente Anitta aprovaria. Os 2 filhos dela e de Garibaldi, Menotti e Ricciotti, fizeram carreira militar e mais tarde se tornaram deputados. A filha Teresa se casou com um dos oficiais do pai e teve 16 filhos. Ricciotti chegou a ser voluntário na Grécia na luta contra o Império Otomano junto com o seu filho Giuseppe, que também lutou contra ditaduras no México e na Venezuela, levando a espada do avô com ele. Ricciotti viveu o bastante para ver a ascensão do nazismo e se opor
a Mussolini. O Ricciotti faleceu em 1924 aos 77 anos. Tem um episódio aqui no canal falando sobre o fascismo. No total, o corpo de Anita Garibaldi foi exumado 7 vezes, mas ela nunca descansou ao lado de Garibaldi, que está sepultado na ilha de Caprera, na Sardenha. A última vez que exumaram a Anita foi em 1932, justamente durante o regime fascista, quando ela foi sepultada em um monumento construído na colina do Janículo, no lugar onde ela e Garibaldi lutaram para defender a República de Roma. É a única estátua equestre de uma mulher em toda a Itália. No Brasil, Anita batizou 2 municípios em Santa Catarina, Anita Garibaldi e Anitápolis. Em Laguna, ela é lembrada em um museu em sua homenagem, a casa de Anita, que não fica na casa onde ela morou, mas numa outra residência do período. Anita Garibaldi também foi inscrita no Livro dos Heróis da Pátria em 2012. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Achei muito legal. Eu não conhecia tudo isso da vida da Anita. Me surpreendeu muita coisa. Apesar de ter ela no meu livro Mulheres do Brasil, fazendo esse vídeo eu descobri mais coisas a respeito, muito interessantes. Bom, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Não se esqueçam daquele avisinho de praxe, ver se o teu sininho está ativado. Se não está ativado, ativa. Não esquece de dar seu like, dislike, deixar comentários aqui embaixo para ajudar esse vídeo e ajudar o canal. E também você pode ajudar o canal financeiramente entrando para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou então mandando o Pix para nós, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.